E gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos fazer um casaco super gostoso com fio veludo molhado, tá? Eu tenho aqui 8 novelos, que é para não ter o perigo de faltar. E é bom aí vocês também terem, sempre melhor ter mais do que menos, porque quando você tem mais sobra, você inventa outra coisa. Quando falta, daí é complicado, tá? Eu vou estar fazendo um tamanho M, então eu tenho 8 novelinhos aqui. Acredito que pro P, uns 7 novelos, pro G, 9 novelos, tá? Porque é um casaco um pouquinho mais compridinho. Se você quiser fazer mais curto, daí vai menos novelos. Então, esse fio aqui é o fio veludo molhado da Círculo. Ele vem 100 metros, mas ele rende porque a gente usa a agulha número 5. Pode usar agulha 5 ou 6, tá? Aqui ele indica de 3,5 a 5. Eu usei a 5, que ele fica bem gostoso de usar. Eu já fiz ele, inclusive, um modelo desse aqui no begezinho. Esse aqui é Tex 1000, tá? E como eu falei, nós vamos usar a agulha número 5, só que vamos usar uma agulha 5,5 pra gente fazer, na verdade, aqui é 6,5 essa minha aqui, mas não tem problema. Vamos usar essa pra fazer as correntinhas iniciais. Sempre que a gente vai começar um trabalho, se a gente usa a mesma agulha pra fazer as correntinhas iniciais, o trabalho em cima, a primeira carreira, ela fica meio enrugadinha, ela fica menor. Então, se a gente usa uma agulha um pouquinho maior, eu vou até pegar 6 ali, que eu não tenho 5,5, mas eu tenho 6. Se vocês pegarem um meio milímetro ou 1 milímetro no máximo maior, já é o suficiente, tá? Só pra gente fazer as correntinhas iniciais. O que a gente precisa de medida? Podemos pegar a medida ombro a ombro, medindo com uma fita métrica na frente do corpo, de um ombro ao outro, o comprimento e também a circunferência do braço, tá? Mas é isso, vamos iniciar então o nosso casaco. Fui buscar aqui a minha agulha 6 para fazer as correntinhas iniciais e depois vou trabalhar o restante do casaco com a agulha número 5. Esse fio aqui, ele tem esse puxa fácil que você pega de dentro do novelinho, que é mais fácil para não ir embolando, tá? Duda, posso usar outro fio? Pode, vocês podem usar o fio que vocês quiserem, eu dou a modelagem, o fio vocês que escolhem. Só lembrem que, se eu for usar um fio mais fino, eu vou ter que ter mais pontos, mais carreiras, então vocês têm que se adequar a isso, tá? Então, aqui, a gente vai pegar a medida do ombro ao outro, que no meu caso é 37 centímetros. Eu já sei que fazendo 50 pontos, para o meu tamanho fica legal. A gente vai fazer de 4 a 6 centímetros maior do que a medida. Então, no meu aqui, eu fiz 42 centímetros, que deu 50 pontos no meu, tá? Por que a gente tá fazendo maior? Para descer ali no ombro, tem que descer um pouquinho ali do ombro, dos dois lados, tá? A gente vai começar trabalhando pela parte das costas, que daí descendo um pouquinho no ombro, a manga fica mais fácil de trabalhar, que a gente trabalha ela inteira circular, tá? Então, a gente vai pegar, né, uma agulha maior para fazer as correntinhas iniciais, e aí a gente já vai medindo, contando e medindo com a fita métrica até dar esses 4 ou 6 centímetros maior do que a medida, tá? Então, eu vou fazer 50 pontos, que eu sei que é suficiente para mim. Eu já fiz um outro casaco, como eu falei, com esse fio, e vocês vão fazer o de vocês. Terminando, a gente volta. Feitas as correntinhas, no meu caso, 50 correntinhas, a primeira correntinha, quando a gente empurra, ó, ela sempre some. Então, é como se eu tivesse 49 no lugar de 50. Então, nós vamos fazer mais 3 correntinhas para virar. 1, 2 e 3. Vou trocar agora a agulha, a número 6 eu não vou mais usar, foi só naquele período ali. Aí, vamos laçar a linha e vamos contar. 1, 2, 3. Na quarta correntinha é onde a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alto. Essa primeira carreirinha, ela é mais chatinha de fazer, porque vocês têm que observar bem, ó. 1, 2, 3, quarta correntinha está aqui. É o que a gente tem que fazer mais devagarinho. Mas depois fica tranquilo, ó. Fiz aqui o ponto alto, nós ficamos com 2, um desses que a gente acabou de fazer as correntinhas e esse que eu acabei de fazer aqui. Então, se eu fiz 50 correntinhas, eu vou ter aqui 50 pontos altos, fazendo um pontinho alto para cada correntinha de base, tá? Então, vou fazendo aqui os meus bem devagar, porque tem que observar bem onde tá cada correntinha. Vocês vão fazer o de vocês e terminando, eu volto
para dar sequência aí a nossa parte das costas. Aqui, essa parte das costas não tem segredo, ela vai ser bem facinho de vocês fazerem. Terminada aqui a primeira carreira, nós vamos apenas virar o trabalho, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui no meu, vou fazer várias carreiras com 50 pontos altos, tá? Vocês vão fazer quantas carreiras vocês quiserem pro comprimento do casaco de vocês. Lembrando que essa aqui é a parte das costas. Só lembrem que no final do trabalho a gente vai fazer uma barra ao redor do nosso casaco. E ela vai ter mais ou menos uns 4 dedos, tá? Então, lembre que o comprimento que vocês fizeram, não, que vocês fizerem, no caso, ainda vai ter mais 4 dedos da barra, tá bom? Então, façam quantas carreiras vocês quiserem. Chegou no tamanho que vocês querem, cortem a linha e passem por dentro da laçada, que a gente vai voltar para trabalhar as duas partes da frente. Depois, nós vamos costurar, fazer os braços e, por último, o acabamento ao redor do casaco. Aqui, então, gente, terminei a parte das costas, eu fiz com 36 carreiras, lembrando que depois, quando a gente unir com as partes da frente, a gente vai fazer mais uma barra, tanto embaixo, ao redor, né, de 4 dedos, e ao redor do casaco também de 4 dedos. Então, terminado, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essa parte aqui bem em frente ao pescoço e vão determinar aqui com os 2 dedos para ver quantos pontos, mais ou menos, o pescoço ocupa. No meu caso, era 14 pontos, tá? Eu fiz um total de 50 pontos. Aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma das partes da frente, eu fiz o meu com 16 pontos. Por que só 16? Ele é curtinho assim, mas é porque depois ainda tem mais 4 dedos da barra. Vocês podem fazer até mais do que 4 dedos, se vocês acharem melhor. Então, aqui, ó, se vocês forem ver o que vai ocupar aqui no meu, é isso aqui, ó. É bem pouquinho. E vai ocupar 16 pontos de um lado, 16 pontos do outro, e vai sobrar 18 pontos aqui no meio. Então, eu deixei 18 pontos aqui no meio. Um pouquinho mais do que precisava pro pescoço, que era 14 pontos. Então, vou fazer cada parte com 16 pontos. Vai sobrar 18 aqui no meio, mas depois tem todo aquele acabamento com a barra que é larga, e aí sim vai ficar bem fechadinho, o nosso casaco vai ficar bem certinho, tá? Então, não se assustem porque tá menor aqui, porque é isso mesmo. Então, agora a gente vai fazer essa outra parte aqui. Vejam mais ou menos quantos pontos vocês vão deixar aqui, eu deixei 18, né? E aí, sobrou aqui no meu caso 32 pontos, que eu dividi por 2, e aí deu 16 pontos de cada lado. Tendo visto aí a quantidade de pontos que vocês vão fazer, lembrem de deixar mais no pescoço. No meu caso, como eu falei, era 14 pontos, eu deixei 18, porque depois tem toda aquela barra larga ao redor, tá? Então, não tem problema se ficar um pouquinho pequenininho. Aqui, então, deixa eu pegar a agulha maior, só pra fazer a parte das correntinhas. No meu caso, eu vou fazer 16, então, eu vou fazer aquele mesmo esquema da parte das costas. Eu vou fazer as 16 correntinhas. Feitas 16 correntinhas, a primeira correntinha, quando a gente empurra, ela some. Então, nós temos que fazer mais 3 correntinhas para virar. E depois, a gente volta trabalhando. Lembrem de fazer a mesma quantidade que vocês fizeram nas costas. Então, se eu fiz 36 carreiras nas costas, aqui eu também vou fazer 36 carreiras em cada parte da frente, tá? Então, no meu caso, eu fiz 16 pontos, 36 carreiras com 16 pontos. Terminei. Cortei a linha, passei por dentro da laçada, vou fazer o outro lado também, cortei a linha e passei por dentro da laçada, tá? Aí, a gente volta novamente, já com as duas partes da frente prontas, que a gente vai fazer daí a costura. Depois de fazer a costura, a gente vai fazer as barrinhas. Primeiro a barra de baixo e depois a barra ao redor ali do casaco na parte da frente. Terminado, então, as duas partes da frente, nós vamos fazer a costurinha. Primeiro, a gente vai costurar em cima, e depois a lateral, e depois vocês fazem outra coisa no mesmo lado, tá? Então, aqui a parte das costas está viradinha para a parte da frente, tá? Para viradinha pro lado correto, a parte que vai ficar ali aparecendo nas costas de vocês. E a parte da frente, nós vamos deixar viradinha pro lado contrário, tá? Pra gente fazer a nossa costurinha. Então, aqui eu peguei uma agulha de tapeçaria, deixei só um pouquinho, vou deixar um fio só pra costura, ele é grossinho, não tem necessidade de ter 2 fios, tá? Então, só deixo aquele fiozinho aqui pra poder passar. E aí, no meu caso, são 16 pontos, né? Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou contar aqui de trás pra frente o 16º ponto. Então, aqui 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, aqui o 16, que é onde eu vou iniciar a minha costurinha. Aí, passamos aqui a linha, vamos fazer 2 nozinhos. Ai, desculpa, bati ele sem querer. Vamos fazer 2 nozinhos, para depois a gente fazer a parte do arremate. E agora, a gente vai fazer a costura. Como eu falei, não se assustem, tá curtinho agora, mas a gente vai trabalhar uma barra bem grande ao redor, que aí vai formar o nosso casaco. Por enquanto, ainda não está formado. Aí, agora, vamos fazer a costurinha normal. Pego o próximo ponto aqui da frente com o próximo ponto de trás e vou unindo ponto com ponto, fazendo essa costurinha. Como é meio difícil de enxergar, façam com calma, devagar, que dá certo, tá? Ó. Então, só ir pegando sempre o próximo ponto da frente com o próximo ponto de trás e ir fazendo aqui a nossa costura. Chegou ali no último, na última costura, cortou a linha, faz um arrematezinho e aí a gente volta para costurar a lateral. A lateral a gente sempre costura de baixo para cima, para que a gente possa provar no corpo e ver quantas carreiras a gente vai deixar para passar o nosso braço. Terminada então a costurinha aqui de cima, ó, que tá virado pro lado contrário ainda, pro lado da costura. Agora a gente vai costurar, né, a lateral. Começando de baixo pra cima. Peguem, né, um pedaço de linha bem maior, já que a gente vai costurar mais. E aqui nós vamos fazer 2 costurinhas pra cada carreira. Só se atentem sempre, ó, pra ser carreirinha com carreirinha, tá? Senão vai chegar aqui em cima e vai ter mais carreiras de um lado e menos do outro. Então, tem que se atentar a isso. Vamos pegar aqui na primeira carreirinha, com a primeira carreira ali do outro lado. Vamos passar a nossa linha e vamos fazer aqueles 2 nozinhos iniciais. O outro lado vocês conseguem fazer sozinhos, tá? É só deixar a parte de cima viradinha pro lado contrário. O lado contrário fica pra cima, tá? Lembrem disso. Depois a gente desvira a peça. E aí, ela fica certinha. Com os arremates todos pra dentro, né? E a parte bonitinha, que é a parte da frente, fica pra fora. Então, fiz já a primeira costurinha com esses 2 nozinhos. Vou fazer mais uma costurinha nessa carreira. E depois é só lembrar, sempre 2 costurinhas para cada carreira. Não tem lugar certo para entrar, porque essa linha ela é difícil de enxergar, então não tem problema. Só olhem mais ou menos assim, carreira com carreira, e façam aí 2 costurinhas por carreira. Chegou ali em cima, vocês têm que provar, tá? Para ver quantas carreiras vocês vão deixar. Tem que lembrar que não pode ficar muito apertado, porque é um casaco, mas também não queremos um casaco super solto. Eu, pelo menos, não gosto daquela manga gigante. Então, vai muito do gosto aí de vocês. Eu vou fazer aqui as minhas costurinhas. E quando chegar aqui em cima, daí eu vou provar. Chegou no tamanho que eu quero, né? Deixei aqui, vamos supor, aqui um espaço pro braço. Chegou no tamanho que eu quero. Cortei a linha, passei por dentro da laçadinha ali. Por dentro da laçadinha não vai dar, né? Mas faz um arrematezinho, passa a linha só por dentro ali. E aí, eu volto, digo pra vocês, né? Vou costurar o outro lado, depois eu só passo pra vocês quantas carreiras eu deixei de cada lado, pra vocês terem uma noção, tá? Mas aí, vai muito do corpo de cada um, do tamanho do braço de cada um. Costurados os 2 lados, em cima e nas laterais, tá? Eu deixei 9 carreirinhas de cada lado no meu, e que eu achei suficiente. Aí, nós vamos desvirar a peça, e agora a peça tá viradinha pro lado correto. E a gente vai trabalhar aqui a barra da parte de baixo, tá? Então, vamos pegar aqui nesse primeiro ponto que tiver, vamos passar a nossa linha e vamos fazer 2 nozinhos. Eu vou trabalhar com 10 pontos, tá? Que vai dar, em média, aí, uns 4 dedos. Vocês podem trabalhar com quantos pontos vocês quiserem. Só lembrem que é a mesma quantidade que a gente vai usar aqui também, na barra ao redor ali da parte da frente. Então, fiz os 2 nozinhos, vou subir 10 pontos, que é o que eu vou usar. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz a quantidade de pontos que eu quero usar, mais 2 correntinhas para virar. 2. Lacei a minha linha, deixa eu só puxar aqui essa linha para poder fazer melhor. Lacei a linha, vou pular 1, 2, 3 correntinhas, e a partir da 4ª venho fazendo pontos altos. Aqui eu já fico com 2 dessas correntinhas que eu pulei, esse que eu acabei de fazer, e a gente vem descendo, fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Então, aqui no meu caso, eu vou ter 10 pontos altos. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7,
8, mais 2. 9. E agora, o último. A gente vai subindo e descendo, tá? Então, fiz aqui 10 pontos altos. Feitos os pontos altos, a gente vai pular aqui, ó. Vamos pular um ponto e no segundo ponto, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Prendemos aqui, então, a primeira carreira. Agora, nós vamos voltar. Então, a gente tem que caminhar 2 pontos com um ponto baixíssimo em cada ponto. 1 e 2. E aí, vamos virar a carreira pra gente poder voltar trabalhando os pontos altos. Aqui, a gente vai trabalhar agora sempre pegando na argolinha de trás de cada ponto, ó. Sempre na argolinha de trás. O ponto é formado por 2 argolinhas. A gente vai pegar sempre na argolinha de trás de cada ponto alto, ó. Fazendo um ponto alto sobre cada, só que sempre pegando somente na argolinha de trás. Só lá no último ponto que não tem problema, tá? Que não precisa pegar na argolinha de trás. Mas nesses demais aqui, sim. Pra ele dar... talvez no vídeo vocês não consigam ver, mas conforme vocês forem trabalhando aí a peça de vocês, vocês vão ver que ela vai ter uma diferença. Vai formar meio que um relevinho, assim, de vez em quando. Vocês vão conseguir perceber isso conforme vocês forem fazendo aí a barrinha de vocês, tá? Então, aqui eu já tenho, acho que 7 pontos, deixa eu ver. Tenho aqui 2, 4, 6... são 7, porque esse aqui... Isso, 2, 4, 6, 7... 8... 9, pegando na de trás. E a última não tem problema, pode pegar normal. Então, venho aqui no último ponto alto e fecho com outro ponto alto. Aí, vamos novamente virar, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhar os próximos pontos sempre pegando na argolinha de trás, tá? Sempre na argolinha de trás. Fez os 10 pontos, ou quantos pontos tiver no de vocês, vocês vão pular um pontinho, no segundo vocês vão fechar com ponto baixíssimo. Aí, vão caminhar mais 2 pontos baixíssimos, um sobre cada ponto, virou a carreira e começa novamente os pontos sempre pegando na argolinha de trás, só a última que não tem problema, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda essa barrinha aqui, até chegar aqui nessa ponta. Quando chegar aqui, eu volto pra finalizar com vocês, pra ver se a gente vai terminar pra cima ou pra baixo. Se a gente terminar pra baixo, nós vamos ter que cortar a linha e passar por dentro da laçada. Se terminar pra cima, não. Mas aí, chegando aqui nessa ponta, eu volto pra fechar com vocês. Ó, cheguei aqui no final e o meu terminou a carreirinha pra baixo. Como eu falei, se tivesse terminado a carreirinha pra baixo, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, cortar a linha e passar por dentro da laçada, pra gente poder começar aqui do início. Se o de vocês terminar pra cima, não tem problema, não precisa cortar. Outra coisa, como é um número ímpar que a gente tá trabalhando, porque lá no início a gente iniciou o primeiro ponto com correntinhas, não tem problema se no de vocês aqui sobrar um só, tá? O meu, teve um que eu fechei só no primeiro pontinho, ao invés de pular um. Justamente pra não acontecer isso aqui no final, tá? Mas aí, vocês podem fazer isso também, por aqui, um pouquinho antes, não tem problema, tá? Se tiver uma carreirinha, uma carreirinha que vocês tiverem que fechar um pontinho antes, não tem problema. Então, aqui vou fechar com ponto baixíssimo no último ponto. E aí, vou cortar a linha e passar por dentro da laçada. Aqui, fechei. E agora, eu vou cortar pra gente iniciar ali no finalzinho da carreira, iniciar aqui, que é onde a gente precisa. A gente vai trabalhar a mesma barrinha, tá? Com a mesma quantidade de pontos que vocês trabalharam aí embaixo, que no meu caso é 10 pontos. Então, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Vou passar aqui a minha linha. Deixa eu pegar aqui, eu tentar pegar as 2 correntinhas, que ela é meio chatinha mesmo pra quando a gente quer encontrar o primeiro ponto. Então, vou passar aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos e vou fazer o mesmo esquema. Não vou passar de novo, porque eu já passei pra vocês antes. Mas fez os 2 nozinhos, vou subir as 10 correntinhas dos pontos, mais 2 correntinhas pra virar, e aí volto trabalhando os pontos altos. Cheguei aqui no final, pulo um ponto, no segundo fecho com ponto baixíssimo. Caminho 2 pontos, viro a carreira e volto trabalhando os pontos altos, tá? Quando chegar aqui na parte das carreiras,
Cada carreira equivale a 2 pontos, ok? Lembrem disso. Cada carreirinha equivale a 2 pontos. Então, uma carreirinha a gente fecha, na outra a gente caminha os 2 pontos e volta. Na outra a gente fecha, na outra a gente caminha os 2 pontos e volta, tá? A gente vai fazer isso por toda a volta do casaco. Toda a volta, toda a volta. Chegando aqui, ó, mesma coisa. A diferença é que aqui já tem os pontos certinhos, ó, que não é carreira, são os pontos certinhos, pra abrir e fechar. E aqui também vamos descer daí, lembrando sempre que cada carreirinha equivale a 2 pontos, tá? Então, vem até o finalzinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra fechar com vocês, finalizar, e aí a gente vai trabalhar a parte dos braços. Chegando aqui no final da carreira, a minha tá terminando pra baixo, aqui o acabamento, aí eu já tinha cortado aqui a linha, mas é só da gente fechar. Ou vocês vão terminar pra cima, né, cortando a linha, passando por dentro da laçada, ou terminando por baixo, a gente só fecha com ponto baixíssimo no último ponto, e vocês vão cortar a linha e passar por dentro da laçada. Aí, esse acabamento aqui ao redor já tá pronto. E aí, pode ser até um colete, gente, eu provei. E ficou super legal como colete também. Ó, essa parte aqui de cima do pescoço fica bem legal. E fica bem legal como colete. Tá? E aí, agora, então, a gente vai trabalhar a parte das mangas pra finalizar o nosso casaco. Terminado o acabamento ao redor, agora a gente vai trabalhar as mangas. Então, aqui, cada carreira equivale a 2 pontos. Eu deixei 9 carreiras de um lado, 9 carreiras do outro, o que daria 18 pontos para cada lado, né? O que daria um total de 36. Mas aqui onde a gente fez aquela costura, a gente vai pegar ainda um pontinho de cada lado, bem onde a gente fez a última costurinha, porque senão fica um buraco muito grande. Então, ao invés de pegar aqui já naquela primeira das 9 carreiras, eu pego bem aqui onde eu fiz a última costurinha, tá? Porque senão fica um buraco grande embaixo do braço. Então, vou passar aqui a minha linha, isso aumenta 2 pontos. Então, no meu se ia dar 36, porque eu deixei 9 carreiras de cada lado, né? E cada carreira equivale a 2 pontos, agora, então, eu vou ter um total de 38 pontos. Feitos os 2 nozinhos, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E agora, assim, começamos a trabalhar nas carreiras que a gente deixou. Sempre trabalhando 2 pontos altos por cada carreira, tá? Então, não tem segredo, só ir fazendo sempre 2 pontos altos por carreira. Vocês vão fazer isso por toda a volta do braço. E quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto pra fazer o último ponto com vocês na costurinha do outro lado. E pra gente finalizar a carreira e eu mostrar como é que vocês vão seguir esse braço. Aqui, cheguei no finalzinho, tô com 37 pontos, né? Daí, eu vou fazer a última aqui, ó, na última costurinha que eu fiz desse lado. Então, encaixa aqui um ponto. Mesmo assim, ainda vai ficar um buraquinho, tá? Que a gente já vai corrigir. Então, eu fiz o último ponto, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto da carreira. E aí, é o seguinte, a gente vai trabalhar várias carreiras retas, né? Com a mesma quantidade de pontos. Só lembrem que vai ter a barrinha, tá? Que tem uns 4 dedos, então vocês têm que ter mais ou menos essa noção de até onde pode chegar essa manga antes da gente fazer a barra. E outra coisa, eu fiz 24 carreiras, 23 carreiras eu fiz retas, e a última a gente vai fazer uma diminuição antes de fazer a barrinha, tá? Então, vocês podem deixar aí em 5 dedos, tá bom? Do pulso até onde vocês, ó, de onde vocês querem que fique a altura. Vocês podem trabalhar, tipo, até aqui, vocês vão ver aí no braço de vocês, conforme vocês forem provando. Então, aí, aqui a gente só vai fazer o seguinte, sempre. Sobe 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E aí, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto alto, onde a gente vai novamente fechar com ponto baixíssimo. Aí, antes da gente dar continuidade, a gente vai arrumar esse buraquinho que ficou aqui, ó. A gente tem essas 2 linhas aqui, ó. Vamos pegar aqui entre um ponto, ó. Peguei aqui desse último ponto, e coloquei minha agulha no meio desse ponto, vou colocar no meio do ponto ali do outro lado. E vou passar essa linha entre eles para juntá-la. E aí, pego essa outra que já estava aqui antes e faço os nozinhos já do arremate, que daí já fecha esse buraco, ó. Faço sempre uns 3 nozinhos, pelo menos, 3 a 4. Aí, depois é só cortar aí, ó. Daí já dá uma fechadinha melhor.
Então, aqui no meu, no caso, eu vou fazer 23 carreiras, né, de 38 pontos. E aí, eu volto para fazer a última carreirinha, onde vai ter uma diminuição, e depois a barrinha para finalizar. Terminadas aqui as carreiras, agora a gente vai fazer uma última carreira para diminuir um pouco e depois fazer a barra. Então, aqui vocês podem ou fazer como eu fiz, que eu fiz um ponto normal, e sempre no segundo e no terceiro eu faço a diminuição, ou vocês podem fazer dois, porque daí vai diminuir mais, dessa forma que eu falei, ou vocês podem fazer 2 pontos altos normais, um sobre o outro, e sempre no terceiro e no quarto ponto diminuir para 1, tá? Então, daí assim diminui menos pontos, aí vai do que vocês querem fazer. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto normal, subindo 3 correntinhas, para ser o primeiro ponto alto. E agora, aqui no meu, no segundo e no terceiro, eu vou transformar em apenas um ponto. Então, laço minha linha, venho nesse segundo ponto, normal, como se fosse fazer um ponto alto, ó, puxo, e passo somente pelas 2 primeiras laçadas e guardo. Laço novamente, vou no terceiro ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fiquei com 3 laçadas e agora fecho todas. Então, acabei de transformar 2 pontos em 1, novamente. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. E nos próximos 2, eu vou diminuir apenas para 1. Laço, vou no próximo ponto livre, puxo, passo só pelas 2 primeiras laçadas e guardo. Laço, vou no próximo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fiquei com 3 laçadinhas e fecho todas. Então, no meu, eu fui fazendo dessa maneira, tá? Vocês podem fazer, então, ou a cada um ponto alto ou a cada 2 pontos altos essa diminuição. Só uma coisa importante é que a gente precisa ficar com o número ímpar, tá? Lá no final, eu fiz 2 diminuições seguidas para eu ficar com 25 pontos. Então, não interessa o número, só tem que ser um número que passe certinho no pulso de vocês, né? E que tenha um número ímpar. Então, eu vou terminar aqui o meu fazendo dessa maneira e volto pra gente fazer aquela última barrinha que a gente também fez no casaco. Terminado aqui, agora a gente vai fazer a última barrinha. Também é da mesma forma que a gente fez as outras duas ali do casaco. Então, no caso, o meu eu subi 10 pontos, que é a quantidade que eu quero trabalhar. Depois, a gente sobe mais 2 correntinhas para virar. E a gente vem trabalhando daquela forma. Fez os pontos, pula um ponto, no segundo fecha com ponto baixíssimo, caminha os 2 pontos, volta sempre pegando na argolinha de trás, aquele mesmo esqueminha. Eu vou fazer toda a volta aqui do meu, e quando chegar aqui no último, eu volto para fechar com vocês, porque vai estar aberto. Então, a gente vai precisar fechar aqui essas 2 partes, tá? Então, não vou fazer porque eu já fiz com vocês ali, já expliquei certinho ali na barra do casaco, é o mesmo esqueminha, tá? Aqui no meu caso, tenho 25 pontos, né? A gente precisa de um número ímpar justamente para essa primeira carreirinha aqui das correntinhas. E aí, vai ser sempre número par, então eu vou ficar com 12 aí carreirinhas da barrinha. Então, vou fazer, quando eu chegar aqui na última carreira, eu volto pra gente estar fechando aqui essa barra da manga. Chegando aqui no final, agora a gente precisa unir aqui essas 2 partes que eu falei. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai abrir aqui a peça, ó. Aqui a manguinha, a gente só virou aqui essa barrinha pra gente unir, tá? Pra gente unir aqui essas 2 laterais. Então, aqui, deixa eu pegar minha linha, ó, que pode puxar bem pra abrir. Aqui é como se a gente estivesse fazendo o último ponto e depois a gente vira pra voltar, tá? Já que terminou pra cima. Então, inserir minha agulha aqui nesse último ponto, junto com o último ponto ali do outro lado. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Esse primeiro, ele é mais chatinho, ó. Passei aqui, agora tem que entrar aqui. Foi, ó. Aqui como se eu tivesse feito o último ponto. Aí, eu viro aqui, ó, pra eu voltar. A linha fica virada pra partezinha da frente, tá? É meio chatinha essa costura, mas é só fazer com calma que dá certo. Aí, vou pegar aqui, então, o segundo ponto, com o segundo ponto ali do outro lado, e vou fazendo pontos baixíssimos. Aqui, no meu caso, vai ter 10 pontos baixíssimos, porque eu tenho 10 pontos altos da barrinha. Então, só vou pegando, ó, um ponto de um lado, com o ponto do outro, e vou fazendo os pontos baixíssimos até chegar lá no último. Fiz a última costurinha, é só vocês cortarem a linha e passarem por dentro da laçadinha. Tá? Faz o arremate e aí pode desvirar a manguinha. Daí vocês só vão desvirar aqui essa parte. E aí, vamos fazer a outra manga da mesma maneira. Aqui com 7, ó, sobrou isso aqui ainda do 7º novelo. Então, com 7 novelos, tamanho M dá pra fazer. Acredito que com 6 pro tamanho P, 7 pro tamanho M, 8 pro tamanho G, tá?
Então, eu vou terminar aqui e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o casaco inteiro. Ó, gente, tá pronto o nosso casaco, super confortável, super quentinho. Espero que vocês tenham gostado. Simples de fazer e ao mesmo tempo, ó, tem todo esse acabamento que deixa ele diferente. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.